A vida nasce sendo resultado de processos químicos. A vida nasce sendo resultado da união de elementos químicos. A gente vê isso, inclusive, nas relações humanas. A forma como o ser humano se reproduz mostra a forma como a vida nasce, como os seres vivos nascem, como a vida surge. Ela surge sendo um resultado de elementos químicos, combinações químicas, que, uma vez juntas, unidas, geram um resultado. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque quando você olha para a vida, você vê que ela depende apenas de três pilares importantes para existir. A primeira é a matéria-prima, a matéria química, os elementos químicos, certo? O oxigênio, a água, a energia, o raio, o sol, né? Segundo, você precisa do movimento, porque esses elementos químicos eles precisam unir um com o outro para gerar um resultado. Um elemento químico X une com um Y e gera um resultado Z, certo? E você precisa de espaço e tempo. Espaço porque ele precisa caminhar para achar um elemento químico positivo com ele para gerar um resultado, né? Então ele precisa desviar do negativo, encontrar o positivo, né? E tempo, né? E por isso eu digo espaço-tempo, porque ele precisa de um tempo para trazer o resultado, né? Porque a vida é o resultado de processos químicos, né? E a gente vê esse fenômeno, esse resultado, inclusive nas relações humanas, né? O ser humano é como se fosse um grande caldeirão, né? Pronto para gerar vida. Por quê? Porque nele produz toda a matéria-prima, todo elemento químico necessário para gerar vida, produz a água, produz o oxigênio, produz a energia da luz solar, a energia das plantas, os elementos químicos das plantas, certo? E isso faz com que ele gere uma outra substância química que vai gerar uma outra pessoa, que é o sêmen, né? O sêmen, uma vez em movimento por causa do ato sexual, ele vai encontrar um outro elemento químico, que é o útero da mulher, que vai gerar vida, né? Só que para gerar essa vida, depois do movimento, você precisa do tempo, né? Você precisa do tempo, né? E exatamente é assim que a vida surge, né? Ou pelo menos é assim que nós chegamos à conclusão que a vida surge, através dos estudos, né? E tudo é química. Não é possível separar o ser humano da química, porque a química é resultado da natureza humana. Portanto, o ser humano sempre vai buscar por substâncias químicas, né? Mesmo que elas sejam viciantes. Por quê? Porque a natureza humana, ela é uma vida, e a vida ela acontece por meio de química, de elementos químicos, resultados de a união de elementos químicos, né? Então, por isso, quando você diz, você não pode usar tal substância química, você não pode usar X substância química, isso, mesmo você cria lei para isso, isso não impede a pessoa de usar a química, justamente por quê? Porque ela usa a química que ela procura, o corpo dela se sente bem, e se sente bem por quê? Porque ela é química, a vida dela é química. Então, quando o corpo dela, que é química, encontra o elemento químico que ela estava procurando, que é a substância química, ela se sente bem, né? E não é possível separar o ser humano da química, dos elementos químicos. Por quê? Porque ele é resultado dos elementos químicos, né? A própria natureza dele existe por causa da combinação de elementos químicos, né? Então, eu quis trazer esse exemplo aqui para ilustrar para você como não é possível impedir com que as pessoas utilizem substâncias químicas, né? Sejam elas viciantes ou não. Por quê? Porque faz parte da natureza delas, certo? O corpo delas procura, mesmo que inconscientemente elas não tenham noção disso, procura por química. Por quê? Porque ela é resultado de um processo químico. Viver fora da química, da procura por química, é viver fora de uma realidade que ela está inserida e não controla, porque ela própria é resultado de processos químicos